Observa o sinal do maior número e subtrai os números da operação. Quando for multiplicação, geralmente aparece colchete, aparece chave, aparece parênteses, como é o exemplo que nós estamos dando aqui da letra A, B e C. Quando isso acontecer, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. O que eu também não posso esquecer é que se tiver mais de 2 sinais, eu tenho que multiplicar sinal por sinal. Então, eu não posso confundir a regra da soma e subtração com a regra da multiplicação ou divisão. A divisão também, os sinais comportam-se do mesmo jeito que na multiplicação. Se eu tiver menos 20 dividido por menos 4, menos dividido por menos, mais 20 dividido por 4, 5. Números racionais. Os números racionais são todos aqueles que podem ser escritos em forma de fração. Exemplo, todos os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Todos os números inteiros também, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Todos esses números citados acima têm denominador 1. Eles têm denominador 1, portanto, eles são frações. O número 2, por exemplo, pode ser escrito como sendo 2 sobre 1, 4 sobre 2, 6 sobre 3. Então, todos os naturais são frações. Todos os inteiros são frações. Logo, todos os naturais e todos os números inteiros são racionais. Mas nem todos os racionais são inteiros, nem todos os racionais são naturais. Por exemplo, o número 4, a fração 4 quintos. 4 quintos não dá uma divisão exata se eu pegar o 4 e dividir por 5. Portanto, 4 quintos não é um número natural e o 4 quintos não é um número inteiro. Ele só é um número racional, porque ele pode ser escrito em forma de fração. Então, podemos tirar a conclusão que todos os números naturais também são racionais e todos os números inteiros também são racionais. Mas nem todos os números racionais são inteiros e nem todos os números racionais são naturais. Um exemplo disso é a fração 2/3. Se dividirmos o 2 pelo 3, veremos que não é uma divisão exata. Se não é uma divisão exata, eu não posso considerar que esse número é natural e nem posso considerar que esse número é inteiro. Então, esse número não é natural nem inteiro, ele é somente racional. Soma de números racionais. Se eu tiver que somar ou subtrair números racionais, precisamos primeiramente tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Depois, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador o mínimo múltiplo comum. Exemplo, 1/3 menos 2/15. Eu vou tirar o MMC de 3/15. Tirando o MMC de 3/15, o mínimo múltiplo comum vai ser o número 15. O que eu vou fazer com o MMC? Dividir pelo denominador, o resultado eu vou multiplicar pelo numerador. Então, olha só, com a primeira fração, praticando o MMC na primeira fração, 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. O que eu fiz aqui? Eu dividi o MMC pelo denominador e depois multipliquei o resultado no numerador. Fazendo a mesma coisa na segunda fração. 15 dividido por 15 é 1. 1 vezes 2, 2. Então, dividi o MMC pelo denominador e multipliquei pelo numerador, mantendo o mesmo sinal. Então, vai ficar 5 menos 2. 5 menos 2, sinais diferentes. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Por que eu estou conservando o sinal do maior? Por que eu estou usando a regra da soma ou da subtração aqui? Pelo seguinte, aqui não tem parênteses, aqui não tem colchete, aqui não tem chave. Então, não há por que eu usar a regra da multiplicação. Quando não tem parênteses, não tem colchete, não tem chave, só pode ser soma ou subtração. Então, 5 menos 2, 3. Deu 3/15.
Só que toda fração ela deve ser irredutível, ou seja, ela deve ser simplificada ao máximo. E eu estou vendo aqui que o 3/15 são tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por 3. Quando eu simplificar uma fração, eu tenho que dividir o numerador e o denominador dela por um mesmo número, simplificar por um mesmo número. Então, simplificando por 3, 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Logo, eu tenho 1/5. Letra B, 11 sextos menos 2. O 2 é número inteiro. Todo número inteiro tem denominador 1. Então, eu vou tirar mínimo múltiplo comum de 6 e 1. Então, praticando o MMC, 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 11, 11. Depois, pegando o denominador de 2, que é 1, vai dividir 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 2, 12. O que eu vou fazer? Soma ou subtração de números inteiros. Praticar aquela regra da soma ou subtração aí. Aqui não são sinais diferentes? Sinais diferentes conserva o sinal do maior número e depois subtrai os números. Tem 11 menos 12. Conserva o sinal do maior, que é o do 12, que é negativo, e depois subtrai. 12 menos 11, 1. Então vai ficar menos 1 sexto. Multiplicação de números racionais. Para multiplicarmos números racionais, basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, não esquecendo também de multiplicar os sinais. Exemplos, letra A, menos 3/5 que multiplica, mais 3/4 que multiplica, menos 4/3 que multiplica, menos 2/3. Primeiramente, vamos multiplicar todos os sinais, aplicando a regra da multiplicação de números inteiros. Então, olha só, aplicando a regra da multiplicação, menos vezes mais, que é a multiplicação dos dois primeiros sinais. Menos vezes mais, como são sinais diferentes, o resultado vai dar negativo. Menos vezes mais, menos. Pegando esse resultado e multiplicando com o terceiro sinal, menos vezes menos, mais, sinais iguais, resultado positivo. Pegando esse resultado e multiplicando com o último sinal, mais vezes menos, eu tenho sinais diferentes. Quando eu tenho sinais diferentes, o resultado é negativo, então vai dar menos. Agora, basta multiplicar os números. 3 vezes 3, 9. Vezes 4, 36. 36 vezes 2, 72. E multiplicando os denominadores. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 180. Então, eu tenho menos 72 180avos. Bom, toda fração ela deve ser irredutível, ou seja, ela tem que ser simplificada ao máximo. Não cai em concursos, por exemplo, quando o resultado é uma fração, não cai em concurso a fração do jeito que está, menos 72 180avos. Ela sempre cai reduzida ao máximo, ela sempre cai simplificada. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar por um número que divide tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo. Então, 72 180avos, se eu simplificar isso aqui por 36, vai dar 72 por 36, 2. 180 por 36, 5. Então, eu tenho menos 2/5. Aqui ela foi simplificada ao máximo. E no caso da divisão de números racionais, quando eu tiver que dividir duas frações, eu vou copiar a primeira fração, eu vou manter a primeira fração da mesma maneira que ela esteja. E vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, eu copio a primeira fração e multiplico pelo inverso, o inverso da segunda fração. Por exemplo, letra A, menos 3/5 dividido por 3/7. O que eu vou fazer? Vou copiar o menos 3/5, que é a primeira fração. Copio a primeira, menos 3/5. Multiplico pela segunda invertida, ou seja, pelo inverso da segunda. O inverso de uma fração é você trocar o numerador com o denominador de lugar. Cuidado, tem muitas pessoas que, não dominando isso direito, também trocam sinais. Se o sinal está positivo, coloca o sinal negativo e erra. Você não tem que trocar o sinal. Você só tem que trocar
de lugar, numerador e denominador. Então, eu tenho lá menos 3/5 vezes o 3/7. Invertendo ele, trocando de lugar, vai ficar 7/3. O denominador vira numerador e o numerador vira denominador. Então, vai ficar menos 3/5 vezes 7/3. Bom, a divisão agora virou multiplicação de frações. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar primeiramente os sinais. Tem lá o sinal de menos e o 7/3, como não tem sinal nenhum, então ele é positivo. Então, menos vezes mais, sinais diferentes, resultado negativo. Então, menos vezes mais, menos. 7 vezes 3, 21. 5 vezes 3, 15. Então, deu menos 21 quinzeavos. Simplificando toda a fração por 3, porque tanto 21 quanto 15 são divisíveis por 3, ou seja, a soma dos algarismos, nesse caso aqui, dos dois números, dá um número divisível por 3. Simplificando tudo por 3, eu vou ter menos 7/5. Potenciação. Devemos olhar 3 coisas na potenciação: se o expoente é par ou ímpar, se o expoente é negativo ou positivo, ou se ele está entre parênteses, colchetes e chaves, ou não. Se ele estando entre parênteses, colchetes e chaves, a regra funciona da seguinte maneira: se o expoente é par, o resultado é positivo. Se o expoente é ímpar, eu vou conservar o sinal da base. Se o expoente é par, vai dar positivo sempre, estando entre parênteses, estando entre colchetes, estando entre chaves. Se o resultado é ímpar, se o expoente é ímpar, eu vou conservar o sinal que estiver na base. Se a base é positiva, o resultado é positivo. Se a base é negativa, o resultado é negativo. Quando o expoente é negativo, eu tenho que inverter a base. Então, eu tenho aqui como exemplos, letra A, menos 5 elevado a 2. Eu olho para o expoente. Como o menos 5 está entre parênteses, a regra que eu aplico é essa: expoente par, resultado positivo. Então, menos 5 elevado a 2, o resultado é positivo. Agora, quanto é 5 elevado a 2? 5 elevado a 2 é o mesmo que 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Letra B, mais 5 elevado a 2. Também o expoente é par. Expoente é par, resultado positivo. Toda vez que o expoente for par, não interessa o sinal que estiver dentro da base, o resultado será positivo. 5 elevado a 2, muitas pessoas têm o hábito de fazer 5 vezes 2, de colocar que 5 elevado a 2 é igual a 10. Isso é falso. A base, ou aliás, o expoente, ela indica o tanto de vezes que a base deve ser multiplicada. Se o expoente é 2, quer dizer que a base tem que ser multiplicada 2 vezes. Então, eu tenho a base vezes a base, 2 vezes. 5 vezes 5, 25. Portanto, o resultado é mais 25. Menos 3 elevado a 1. O número 1 é um expoente ímpar. Quando o expoente é ímpar, eu copio o sinal da base. A base é negativa. Então, o resultado será negativo. 3 elevado a 1 é 3. É o 3 uma vez. É a base uma única vez. A base uma única vez é menos 3. Aliás, uma observação: todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Inclusive os sinais. Menos 3 elevado a 1, o resultado é menos 3. Por quê? Porque a base, o expoente é ímpar. E quando o expoente é ímpar, eu copio o sinal que estiver na base. Se a base é negativa, o resultado será negativo. Se a base fosse positiva, o resultado seria positivo. 3 elevado a 1 é 3. Aliás, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Entre parênteses ou não. Letra D, eu tenho lá mais 3 elevado a 3. A base é o mais 3, a base é positiva. O expoente é o 3. 3 é número ímpar, então o expoente é ímpar.
Quando o expoente for ímpar, eu vou copiar o sinal da base, eu vou conservar o sinal da base. Nesse caso aqui a base é positiva, portanto o resultado será positivo. Agora, 3 elevado a 3 é o 3 multiplicado 3 vezes. Então vai ficar 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então o resultado é mais 27. Letra E, menos 5 elevado a zero. Note que na letra E, o número não está entre parênteses. Quando o número não está entre parênteses, eu vou copiar o sinal que estiver na operação. Como nesse caso é menos 5 elevado a zero, o sinal é de menos, eu vou copiar ele, vai dar menos. E 5 elevado a zero, o que é 5 elevado a zero? Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, esse resultado aqui é menos 1. Se por acaso o menos 5 elevado a zero estivesse entre parênteses e fosse menos 5 entre parênteses elevado a zero, o resultado seria positivo. Por quê? Porque eu iria aplicar a regra. Expoente par, resultado positivo. Então, como zero é o número par, seria mais. E todo número elevado a zero é igual a 1. Então, se o menos 5 estivesse entre parênteses elevado a zero, o resultado seria mais 1. Como o menos 5 elevado a zero não está entre parênteses, eu copio o sinal. Quando o número não estiver em parênteses, copio o sinal e só eleva o número. Todo número elevado a zero é 1. Portanto, menos 5 elevado a zero é igual a menos 1. Letra F, menos 4 elevado a 2. O resultado aqui vai ser menos 16. Por quê? Apesar do expoente ser par, o número não está em parênteses, como foi dito anteriormente. Quando o número não estiver em parênteses, vocês vão somente copiar o sinal e elevar o número a 2. 4 elevado a 2 é o 4 multiplicado duas vezes. 4 vezes 4, 16. Então, menos 4 elevado a 2 é o mesmo que menos 16. Letra G. Menos 3 sétimos elevado a menos 2. Bom, nesse caso o expoente é negativo. Toda vez que eu tiver expoente negativo, eu vou ter que inverter a base. Inverter a base é trocar o numerador com o denominador de lugar. Cuidado, alunos. Não troque o denominador e o numerador de lugar trocando o sinal também. O sinal não inverte. Então aqui, olha, eu tenho menos 3 sétimos elevado a menos 2. Isso aqui vai dar o quê? Menos 7 terços elevado a 2. Mudei o 3 de lugar, passei o 3 do numerador para o denominador. Mudei o 7 de lugar, passei o 7 do denominador para o numerador. Quando eu faço a inversão de numerador e denominador, lembrando que o sinal da base se mantém, ela não muda de sinal, o expoente muda de sinal. Ele era menos 2, ele vira mais 2, como vocês podem ver aqui. Então, olha, menos 7 terços elevado a 2 é igual a... Bom, o expoente é par, está entre parênteses, resultado positivo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 7 elevado a 2 e 3 elevado a 2. 7 elevado a 2 é o mesmo que 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 3 elevado a 2 é o mesmo que 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Então, deu menos 49 nonos. Propriedades da potenciação. Bom, na potenciação eu tenho 3 propriedades, que é o produto de potência de mesma base, a divisão de potências de mesma base e a potência de potência. Produto de potência de mesma base. Vou conservar a base e vou somar os expoentes. Exemplo, menos 5 elevado a 2 vezes menos 5 elevado a 3 vezes menos 5 elevado a 4. Isso é o mesmo que menos 5 elevado a 2 mais 3 mais 4. Como as bases são iguais, nesse caso, eu conservei a base, menos 5. Estou somando os expoentes, 2 mais 3 mais 4. 2 mais 3, 5 mais 4, 9. Então, deu menos 5 elevado a 9. Divisão de potência de mesma base.
Quando for divisão de potência de mesma base, ou seja, quando a base for a mesma, vocês vão conservar a base e vão subtrair os expoentes. Exemplo, menos 5 elevado a 2 dividido por menos 5 elevado a 3 dividido por menos 5 elevado a 4. Como a base aqui é negativa menos 5, é menos 5, eu vou conservar essa base, menos 5, e vou subtrair os expoentes 2, menos 3, menos 4. 2 menos 3, menos 1, menos 1 menos 4, menos 5. Então, isso aqui vai dar menos 5 elevado a menos 5. Potência de potência. Potência de potência, eu vou conservar a base e vou multiplicar os expoentes. Ou seja, quando eu tenho uma base só e eu tenho vários expoentes, eu tenho mais de um expoente, eu multiplico esses expoentes. Então, aqui eu tenho lá como exemplo a letra A. Menos 4 elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4. Entre parênteses está o menos 4 elevado a 2, tem um colchete elevado a 3 e tem uma chave elevada a 4. O que eu vou fazer? Vou conservar o menos 4 e vou multiplicar esses expoentes. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Portanto, o resultado é menos 4 elevado a 24. Exercícios. Número 1. A metade de 2 elevado a 24 é... Letra A, 2 elevado a 12. Letra B, 1 elevado a 12. Letra C, 2 elevado a 23. Letra D, 1 elevado a 24. Bom, as pessoas, quando vão resolver esse exercício, o que elas fazem? Elas têm a mania de pegar o 24, que é o expoente, e dividir por 2 e marcam 2 elevado a 12, marca a letra A. Tem pessoas que já fazem o contrário, já divide a base por 2 e marcam 1 elevado a 24, ou marca 1 elevado a 12 e divide tudo por 2. Isso não pode. Olha, o que está acontecendo aqui? Metade. O que é metade? Metade é uma divisão por 2. Quando eu divido uma coisa ao meio, eu estou dividindo por 2. Então, na verdade, eu tenho 2 elevado a 24 dividido por 2. E 2 elevado a 24 dividido por 2 não é 1. Não é 2 elevado a 12, não é 1 elevado a 12. Isso aqui, olha, 2 elevado a 24 dividido por 2 é uma propriedade da potenciação, que é a propriedade que nós acabamos de ver agora, que é divisão de potência de mesma base. O que eu faço com a divisão de potência de mesma base? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, 2 elevado a 24 dividido por 2, na verdade, é a mesma coisa ser 2 elevado a 24 menos 1. Eu conservei a base, que é 2. Como as bases são iguais, eu tenho uma divisão. Eu conservei a base, que é 2, e subtraio os expoentes. 24 menos 1, 23. Portanto, a metade de 2 elevado a 24 é o mesmo que 2 elevado a 23. Essa é a resposta. A resposta correta é a letra C. A matéria usada aqui é divisão de potências de mesma base. O triplo de 3 elevado a 10. O que é o triplo de um número? O triplo de um número basta eu multiplicar por 3. Por exemplo, 3 elevado a 10, o triplo de 3 elevado a 10 é 3 elevado a 10 vezes 3. Muitas pessoas também, quando fazem um tipo de exercício desse, quando caem em concurso, faz 3 vezes 3, 9. Coloca a resposta 9 elevado a 10. Ou se não, faz assim. 3 vezes 3, 9. 10 vezes 3, 30. Multiplica tanto a base como o expoente por 3 e coloca 9 elevado a 30. Isso está errado. Não é nem 9 elevado a 30, nem 9 elevado a 10. O triplo de 3 elevado a 10 é o mesmo que eu multiplicar 3 elevado a 10 por 3. Se eu multiplico um número por 3, o que eu tenho aqui? 3 elevado a 10 vezes 3. Eu tenho uma propriedade da potenciação. Que propriedade que é essa? Produto de potência de mesma base. Produto de potência de mesma base, o que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. Conservando a base e somando os expoentes, vai ficar 3 elevado a 10 vezes 3.
3 elevado a 10 vezes 3 é o mesmo que 3 elevado a 10 mais 1. Por quê? Porque o 3 é a mesma coisa que ser 3 elevado a 1. 3 elevado a 10 mais 1 é o mesmo que 3 elevado a 11. Então, para resolvermos o exercício acima, que é o triplo de 3 elevado a 10, basta aplicar a propriedade da potenciação, que é o produto de potência de mesma base. O que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. Então vai ficar 3 elevado a 10 vezes 3, que é o mesmo que 3 elevado a 10 mais 1, igual a 3 elevado a 11. Portanto, a resposta correta é a letra D, 3 elevado a 11. As opções que nós temos aqui é 9 elevado a 30, 9 elevado a 10, 3 elevado a 30 e 3 elevado a 11. Opção correta, letra D. Mínimo múltiplo comum, MMC, representado pela sigla MMC. E máximo divisor comum, representado pela sigla MDC. Exemplo, qual que é o MMC de 10, 20 e 35? Para eu fazer o MMC, eu vou decompor todos os números em fatores primos, até que o resultado final se torne 1 para todos os números. O que é número primo? É aquele que só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo, ou seja, todo número primo tem somente 2 divisores. Então, todo número primo tem 2 divisores. Consequentemente, é o número 1, um dos divisores, e o outro divisor é o próprio número. Então, fazendo o MMC de 10, 20 e 35. Bom, como 10, 20 e 35 tem números aí que são divisíveis por 2, ou seja, tem números pares, eu digo que tanto 10 e o 20 são divisíveis por 2. Já o 35 não é. Eu vou dividir por 2 e vou repetir o número 35. Então, olha só. 10 dividido por 2 dá 5. 20 dividido por 2 dá 10. 35 não tem jeito de dividir por 2. Eu vou repetir o 35. Aí ficou 5, 10 e 35. Ainda tem um número par no meio desses 3 números, que é o 10. Eu vou dividir ele novamente por 2. Lembrando que os que não derem para dividir por 2, eu vou simplesmente repetir. Eu vou dividir uma hora que der. Uma hora que eu for dividir por um outro número e der para dividir, eu divido. Mas enquanto não der para dividir, eu vou dividindo por 2. Eu vou repetindo eles. Então é o seguinte, 5 dividido por 2, como não é uma divisão exata, eu vou repetir o 5. 10 dividido por 2 dá 5. 35 dividido por 2 não tem jeito, então o que eu vou fazer? Repetir o 35. Então agora eu tenho 5, 5 e 35. O que eu vou fazer? Bom, por 2 não dá mais, não tem nenhum número par. Eu vou tentar o próximo número primo. O próximo número primo é o número 3. O número 3, será que algum desses números dividem por 3? O 5 eu sei que não divide. E o 35, se eu somar os algarismos, 3 mais 5, 8. Não dá um número divisível por 3. Portanto, nenhum deles dividem por 3. Vou tentar o próximo número primo. O próximo número primo é o 5. Bom, todos os números aqui, pelo que eu posso ver, dividem por 5. Então, olha só. 5 dividido por 5 dá 1. Segundo número, que também é 5, 5 dividido por 5 dá 1. E o terceiro número é o 35. 35 dividido por 5 dá 7. Agora, só restou o 7 para fazer a divisão. O 7 divide por 7. Dividindo por 7 vai ficar 1, 1, porque não tem como dividir por 7. E 7 dividido por 7 dá 1. Bom, olhando os meus restos, os restos da divisão aqui, olha, tudo é 1. A divisão por 10 ela chegou no 1, o 20 também chegou no 1 e o 35 chegou no 1. Se todos os números finais são 1, bom, aí eu termino de fazer o mínimo múltiplo comum, eu terminei. Basta então multiplicar os resultados que eu encontrei aqui. Quais são eles? O 2, o 5 e o 7. Vou multiplicar eles, vai ficar 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7.
2 vezes 2, 4. Vezes 5, 20. 20 vezes 7, 140. Então, o mínimo múltiplo comum de 10, 20 e 35 é 140. Resolvi o mínimo múltiplo comum desses números. E se eu tivesse que fazer o MDC, como que faz máximo divisor comum? MDC de 20, 50 e 60. Eu vou decompor também em fatores primos, como se eu estivesse fazendo o mínimo múltiplo comum. Só que eu só vou dividir somente se todos os números forem divisíveis ao mesmo tempo pelo número que eu quero. Existem várias maneiras de fazer o máximo divisor comum, vários métodos. Porém, eu acho que esse é o método mais simples. Então, olha só, MDC de 20, 50 e 60. Eu vou olhar se todos os números aqui são divisíveis por um número ao mesmo tempo. Bom, como todos os números aqui são números pares, todos os números aqui dividem por 2. Então, olha só, 20 dividido por 2 dá 10, 50 dividido por 2 dá 25, 60 dividido por 2 dá 30. Todos os números aqui são divisíveis por 2. 10, 25 e 30. Bom, agora, por 2 eu acho que já não dá para dividir mais. O 10 é divisível por 2. Se eu dividir 10 por 2 vai dar 5. O 30 é divisível por 2. Se eu dividir 30 por 2 vai dar 15. Mas o 25 não é divisível por 2. Números ímpares não dividem por 2. Então o que eu tenho aqui? 10, 25 e 30. Eu não posso dividir por 2 por causa do 25, que não é divisível por 2. Logo, eu tenho que procurar um outro número primo. O próximo número primo é o 3. Bom, 10 não divide por 3. 25 não divide por 3. Só o 30 divide por 3. Mas, como eu estou fazendo o máximo divisor comum, eu só vou dividir se todos ao mesmo tempo der para dividir. O 10 e o 25 não dividem por 3, é só o 30. Então, eu não posso fazer essa divisão aí por 3. Vou tentar o próximo. O próximo número primo é o 5. Próximo número primo, lembrando que número primo é aquele que só divide por ele mesmo e pelo número 1. Números primos são aqueles que têm somente 2 divisores. Então, nesse caso aqui, dá para dividir por 5. Olha só, quanto que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou quando ele termina em 5. Tanto 10, quanto 25, quanto 30 são números divisíveis por 5. Então, 10 dividido por 5 dá 2. 25 dividido por 5 dá 5 e 30 dividido por 5 dá 6. Então, meus restos aqui são 2, 5 e 6. Bom, não existe nenhum outro número que divide o 2, o 5 e o 6 ao mesmo tempo, sem que seja o número 1. Eu não posso dividir por 1, por quê? Porque 1 não é primo. O 1 não tem 2 divisores. Então, acaba por aí. Então, olha só. O MDC de 20, 50 e 60 é a multiplicação de 2 vezes 5, que são os dois fatores que eu encontrei que são divisíveis por esses 3 números ao mesmo tempo. Então,